Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, dos versos 12 a 14. Atos 1, dos versos 12 a 14. Assim está escrito. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Obrigado, Valmizão. Deus abençoe. Oremos, irmãos. Pai querido, Tua palavra foi lida. Pedimos que o Senhor agora manifesta a ação do Teu Espírito Santo em nossas mentes e em nossos corações. Para que, Deus, possamos compreender a Tua mensagem hoje à noite. Ilumina, Senhor Deus, os nossos corações. E que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possa ser agradável somente ao Senhor. Deus meu, rocha minha, Senhor meu. Assim eu oro, assim eu peço, assim eu agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Aleluias, aleluias. Amém. Irmãos, separei como tema essa noite os intervalos e a expectativa pelo novo de Deus. Os intervalos e as expectativas pelo novo de Deus. Como igreja, irmãos, nós vivemos uma santa, doce e real expectativa. Como igreja, irmãos, nós ansiamos por algo que é maior, ansiamos por algo que é constante em nossos corações e que nós respiramos e almejamos isso. Almejamos isso, irmãos. Eu gostaria, irmãos, de, durante um período, trabalhar sermões no livro de Atos, cada um com um tema diferente, mas falando sobre igreja, sobre a realidade da igreja. E vejo que é essencial para nós entendermos tanto sobre a igreja, a instituição, que nós estamos falando na Escola Bíblica Dominical, como também sobre a igreja de Deus, a noiva de Cristo, essa igreja invisível na qual é constituída pela igreja triunfante, daqueles irmãos que já partiram e estão na glória com Deus, e também da igreja militante, que sou eu e você que aqui estamos presentes. Então, irmãos, esse livro de Atos, ele fala sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja. É interessante a gente olhar para esse tema, né, porque logo o tema que colocaram é Atos dos Apóstolos, e muitos estudiosos sugerem o tema para esse livro, Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo. Irmãos, e ao falar sobre intervalos e expectativa, a vida ela é cheia de expectativas. O intervalo é aquele tempo entre algo que você espera que se cumpra. Algo que você espera que aconteça. Quantas expectativas nós vivemos em nossas vidas?
a expectativa de passar num vestibular de um jovem, a expectativa de um casamento, de um noivado, a expectativa do nascimento de um filho, que maravilha, não é? Aonde você vive um intervalo na preparação para a chegada desse filho ou dessa filha amada. Mas eu creio, irmãos, que nós como igreja, como povo de Deus, nós devemos nos atentar para uma grande e real expectativa. A expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo um intervalo. Quando eu dei a aula de Apocalipse, nós trabalhamos durante o ano passado, todinho sobre Apocalipse, eu falei para os irmãos que nós estamos vivendo um milênio. O milênio é desde da vinda de Jesus, desde da ascensão de Jesus, até a sua segunda vinda. Jesus foi assunto aos céus, o milênio começou. E o milênio terminará quando Jesus voltar nos céus. Nós estamos vivendo um intervalo, irmãos. Nós estamos vivendo um intervalo. E o que nós temos feito nesse intervalo? Lembro-me, quando eu gerenciava uma fábrica de calçados lá em Goiânia, no Jardim América, chamada Maré Calçados. E eu lembro da expectativa dos funcionários pelo intervalo do almoço. E ali tinha aquelas árvores com folhas grandes, que davam aquelas sementes vermelhinhas que caía no chão. Não é jamelão, era uma outra. Parece um jabutizinho, pequenininho. E eles sentavam ali na hora do almoço e os funcionários daquela fábrica dormiam. Aproveitavam a hora do almoço, deitando na calçada naquela sombra e dormiam, descansavam. Descansavam mesmo. Tinha uns que chegavam a roncar. E logo passava aquele intervalo, voltava a produção normalmente, irmãos. Normalmente. E quando nós falamos de intervalo, como fica o nosso coração, ou como está o nosso coração diante da espera daquilo que nos é prometido? Vimos aqui no livro de Atos, no contexto desse texto que nós lemos, que Jesus estava com seus discípulos ali no Monte Olival, e de repente Jesus é assunto aos céus, mas ele deixa uma promessa. A promessa de que eles seriam capacitados pelo Espírito Santo. E que da mesma forma que eles estavam vendo Jesus subir, eles viriam também Jesus voltar. Irmãos, dentro da realidade do intervalo entre a ascensão de Jesus e a volta de Jesus, como está o nosso coração? Dentro da realidade dessa promessa da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, da volta de Jesus. Será que nós ansiamos pela volta do Senhor Jesus Cristo? Será que o nosso coração está cheio desta expectativa gostosa? O meu Senhor vai voltar. Será que eu me encho dessa notícia maravilhosa, boa e agradável, de forma que eu falo para outros? Que um dia todo mal vai acabar, que um dia toda dor vai passar, que um dia todo choro vai acabar, que um dia Deus enxugará dos olhos toda lágrima, porque Jesus voltará. O quanto isso tem enchido o nosso coração? Nós como igreja, será que nós enchemos o nosso coração disso? Ontem, por volta das 10 horas, eu e a Cássia e as meninas, fomos ali no Parque Ipiranga para dar uma voltinha, para esticar a canela. Chegamos lá, o Parque Ipiranga lotado. Falei, não vai ficar aqui não. Lembrei do Morro da Capuava. A Carolina estava com um carrinho de bebê e um bebezinho lá dentro, né, de uma boneca. E lá agora está arrumadinho, parecendo uma praça. Vamos lá para o Morro da Capuava, lá deve estar mais vazio. E fomos. Ficamos ali até quase meia-noite no Morro da Capuava. A Carolina brincou com a boneca no carrinho de bebê. Nós ficamos andando ali até um banco daqueles ser liberado.
e um banco foi liberado e nós sentamos. E logo na nossa frente tinha um grupo de jovens, conversando. Jovens, tinha irmãos orando, irmãos lendo a Bíblia, irmãos cantando, e tinha um grupo de jovens ali conversando. Desde o momento em que nós sentamos no banco, eu comentando isso com vocês, nem comentei com a Cássia nem com a Ana Luísa. Desde o momento que eu sentei no banco, aqueles jovens falaram do poder do diabo, do poder de Satanás, e chegaram a uma conclusão tão absurda de afirmar que Deus compartilhou a onipresença com o diabo, que o diabo, Satanás, tem o poder da onipresença. Irmãos, foi mais de horas eles falando de Satanás, do diabo. Vinha mais gente e começava a falar daquele assunto. Isso para nós, irmãos, isso para mim me traz uma tristeza muito grande, porque Jesus deixou bem claro que a boca fala do que está cheio o coração. Se nós não mais falamos, se nós não mais ansiamos, se nós não estamos vivendo nesse intervalo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, sobre a segunda vinda de Cristo, é porque o nosso coração está tão vazio disso, tão vazio disso. Nós enchemos os nossos corações com tantas coisas. Eu vi que aqueles jovens estavam com o coração cheio das coisas do inimigo, que o inimigo está fazendo, que o inimigo está operando. E ao olhar para esse texto, irmãos, Jesus, a gente vê claramente Jesus trazendo para os seus discípulos, para aqueles ouvintes, uma promessa maravilhosa. Uma promessa de que eles seriam revestidos de poder, uma promessa de que eles não estariam mais sozinhos, uma promessa de que teriam auxílio na sua jornada da própria presença de Deus na pessoa do Espírito Santo durante a sua caminhada. E às vezes nós esquecemos disso. Quantas vezes oramos, ou quantas vezes vimos alguns irmãos orando, mas Deus só me esqueceu. Deus só esqueceu de mim. Deus só não me vê. Deus, eu estou sozinho, eu estou sozinho. E depois dessa promessa, a primeira coisa que nós vemos, ou a primeira ação que é louvável da parte dos discípulos, nesse intervalo, diante de uma boa expectativa, se encontra logo no verso 12, irmãos. Onde mostra que os irmãos, que os discípulos voltaram jubilosos para a vida cotidiana na expectativa do novo. Voltaram jubilosos, como está lá em Lucas 24, 52, evidenciando que essa volta do Monte Olival para Jerusalém, onde eles se encontraram com outros irmãos, foi uma volta jubilosa. Foi uma volta alegre. Depois de alguns anos vendo e ouvindo Jesus, depois de ver o Cristo ressurreto que passou com eles ali alguns dias, depois de ver as feridas de Jesus, depois de ver Jesus aparecer e desaparecer em um ambiente fechado, com as portas fechadas, de forma maravilhosa, eles recebem então uma promessa, que ele iria, mas que a presença dele seria real durante toda a jornada deles. Durante toda a jornada deles. E essa promessa foi o suficiente para encher o coração desses discípulos de alegria. Irmãos, é a mesma promessa que foi para os discípulos, é a mesma promessa para mim e para você. Durante toda a carreira que nos está proposta, durante a nossa jornada, nós temos a certeza e a convicção de que não estamos só. De que Jesus Cristo, o próprio Deus, Pai, está conosco na presença, através do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo em nós.
Por que temer? Por que nos abater? Por que nos ansiar? Se eu tenho motivo de estar diante de Deus jubiloso, com alegria, se eu tenho a certeza e a convicção de que Deus nunca me abandona, de que Deus habita em meu coração por meio do Espírito Santo, isso me traz alegria, me traz júbilo. E como nós temos vivido, irmãos? Como igreja? Será que nós estamos vivendo o intervalo de uma maneira em que não temos mais expectativa por algo melhor? Por isso é exatamente isso que acontece na vida daqueles que não têm mais esperança, não têm mais uma expectativa boa, agradável, de algo que vai vir no futuro. Perderam as esperanças. Agora o intervalo deixa acontecer. Do jeito que tocar o barco eu vou. Eu não tenho mais forças. Eu já desisti. E esse texto nos mostra, irmãos, que há esperança, que há alegria para aqueles que creem nessa promessa que foi dada a Jesus, aos seus discípulos, nessa promessa que nos foi dada a mim e a você. Olha, eu vou vos batizar com o meu Espírito, e eu voltarei. Toda a igreja, irmãos, toda a igreja foi batizada com o Espírito Santo de Deus. Todos os filhos de Deus, todos os seus discípulos, foram batizados com o Espírito Santo de Deus. Deus agora faz morada no meu e no seu coração. E o quanto essa realidade tem trazido força, o quanto essa realidade tem trazido alegria para você, lhe dado resiliência, lhe dado esperança em momentos de dificuldade, em momentos difíceis. Em saber que você não está sozinha, em saber que você não está sozinho, e que Deus sabe de todas as coisas que você tem passado, Deus sabe e tem visto todas as coisas que você tem vivido, que Ele nunca te abandonou, nunca te abandona e nunca te abandonará. Irmãos, no verso 13 também, percebemos que neste intervalo, os discípulos buscaram comunhão, e os frutos da mesma comunhão entre os irmãos, na expectativa do novo. Espera aí, irmãos, eles estavam alegres, eles estavam jubilosos, mas agora eles sentiram necessidade de compartilhar essa alegria, compartilhar esse júbilo junto com seus irmãos. Ao sair do Monte Olival, a palavra diz que eles caminharam na distância de um sábado e chegaram a Jerusalém e subiram logo no cenáculo, para onde estavam reunidos alguns dos discípulos. E ali ficaram, irmãos. Ali ficaram. Subiram a um lugar de comunhão, um lugar de encontro, de partilhar entre amigos da graça de Deus, um lugar onde desfrutam do serviço uns para com os outros, um lugar onde podia auxiliar uns aos outros, irmãos. Meus irmãos, é impossível ter a certeza da realidade da promessa de Deus, onde Deus nos batiza com o Espírito Santo, onde nós sabemos que Jesus voltará e dará um fim a todo mal, toda dor, e não compartilhar isso de forma visível com os nossos irmãos, compartilhar isso de forma com os nossos irmãos através dos nossos dons, talentos, do partilhar e do compartilhar, irmãos. Essa é a ação da promessa de Deus,
Essa é a ação da boa expectativa na minha vida e na sua vida. Eu sinto prazer em estar com os irmãos. Eu sinto alegria em estar com os irmãos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se eu sinto tristeza, se eu sinto qualquer sentimento que não seja alegria e satisfação em ter comunhão com o meu irmão, tem alguma coisa errada, irmãos. Qual é o nível do meu prazer quando eu estou junto, em comunhão com os meus irmãos? Qual é o nível do meu prazer? Hoje eu comentei de manhã aqui na Escola Bíblica Dominical que muitas vezes nós temos a mania de criar métodos, de formalizar aquilo que não deveria ser formal. Eu comentei na Escola Bíblica Dominical sobre a passagem de ano. Eu passei o Natal e o Ano Novo com poucas pessoas por causa da pandemia. Geralmente eu passo na casa do meu irmão e lá tem mais de 50, 60 pessoas. E esse ano a gente fez apenas eu, a Cássia, a Nédima, a Ana Laura, Antônio Carlos, minha sogra, na casa da minha sogra. Passamos ali o Natal e o Ano Novo junto. E no Ano Novo, de repente a gente se viu lá jantando, depois da meia-noite, e minha sogra vira e fala, ué, mas nós não oramos, está tudo errado. Nós estamos comendo e nem orou. E aquilo que veio no meu coração, aquela alegria, aquele momento tão gostoso de comunhão, eu falei para minha sogra, nós estamos orando desde o momento que nós chegamos aqui. Nós estamos cultuando a Deus desde o momento que nós chegamos aqui. E isso me fez lembrar um pastor muito conhecido e muito piedoso, um dia foi convidado para pregar na igreja que eu pastoreava antes de vir para cá. E ele falando de certa religiosidade, ele fez uma alegação que chocou a muitos naquela noite. E ele falou, às vezes, há muito mais espiritualidade numa roda de pizza com os amigos do que num culto. Aquilo que aquele pastor falou aquela noite chocou a muitos. Onde ele falou que há muita espiritualidade, muitas vezes, numa roda de pizza com amigos e familiares, do que num culto. Porque, irmãos, aonde está a nossa expectativa? Aonde está a boa expectativa da presença de Deus? Aonde está a nossa alegria de poder estar vivendo um intervalo aonde sabemos que o fim será maravilhoso? Não teremos um fim triste, horrível, para vivermos de forma triste, de forma descontente, de forma que vivemos murmurando, ou de forma que vivemos reclamando, ou que tudo está ruim. Nós sabemos já do fim. Jesus falou do fim para a sua igreja. E o fim para nós, a igreja, é um fim glorioso. E como nós temos vivendo um intervalo. A notícia é maravilhosa, irmãos. A notícia é uma coisa muito boa. Não tem como eu e você deixar de nos alegrar. Eu sei, irmãos, que nós temos os nossos anseios. Nós temos as nossas expectativas aqui. Mas nenhuma expectativa que eu venha ter nessa vida, ela pode ser maior do que a grande expectativa que eu e você temos a certeza que é da segunda vinda de Jesus. De que eu e você temos a presença de Deus em nosso coração e que isso é suficiente para nos animar na jornada, para nos fortalecer na jornada. O quanto essa verdade tem sido suficiente na sua vida. O quanto essa verdade tem lhe dado força diante das decepções, diante das dificuldades, diante dos seus medos, diante
daquilo que tem tirado o seu sono, o que tem sido mais forte na sua vida, o que tem tido mais poder na sua vida. A realidade que você está vivendo, se é difícil, ou a realidade que Deus te deu, que supera qualquer outra realidade, e que tem o poder de lhe dar alegria, porque o próprio Deus habita em você, e diz que um dia está voltando. Irmãos, e em terceiro e último lugar, no verso 14, esse texto nos mostra que nesses intervalos, ou neste intervalo, os discípulos dedicaram a oração comunitária, na expectativa do novo, na expectativa do cumprimento do batismo com o Espírito Santo e na expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo. No cenáculo, irmão, não era apenas um lugar de comunhão. O cenáculo não era um lugar apenas de partilhar, de festas, de ajuntamento. Mas o cenáculo também era lugar de relacionamento com Deus. Como eu tenho visto a igreja. Porque muitos, irmãos, infelizmente, veem a igreja apenas um lugar de relacionamento. Muitos olham para a igreja e veem na igreja apenas um lugar, né, que vai poder estar ali para se sentir melhor. Ou muitos olham para a igreja e veem na igreja apenas um lugar de ajuntamento, um lugar gostoso de estar, ou um lugar adequado de criar os seus filhos. Tudo bem, irmãos. A igreja é um lugar gostoso de se estar. A igreja é um lugar de comunhão. A igreja é um lugar de partilhar o pão. A igreja é um lugar ótimo, maravilhoso para trazer os nossos filhos, aonde eles vão ouvir a palavra de Deus. Mas a igreja, irmãos, é um lugar de relacionamento com Deus na comunidade, junto com os irmãos. O palco, irmãos, da tristeza de outrora, se tornara agora um cenário de expectativa mais bem gloriosa. E eu posso imaginar como era fervorosa essa oração lá no cenáculo. Acabaram de ver Jesus ser assunto aos céus. Acabaram de receber uma notícia maravilhosa. Como era o júbilo, como era a expectativa gloriosa desses irmãos. O que aconteceu comigo? O que aconteceu com você? O que aconteceu? O que está faltando? Porque segundo aquilo que Jesus disse aos seus discípulos e disse a mim, a você e à igreja, não falta nada. Porque a mesma coisa que eles tinham, nós temos. Que é a presença do Espírito Santo em nós, a presença de Deus. A mesma coisa que eles tinham, nós temos, que é a expectativa gloriosa da segunda vinda de Jesus. Uma resposta a toda calamidade, uma resposta a toda maldade, uma resposta a toda injustiça. Porque haverá um tempo que não haverá mais maldade, haverá um tempo em que não haverá mais injustiça, haverá um tempo que não haverá mais engano, haverá um tempo que não haverá mais dor. Porque Jesus voltará e exterminará toda a maldade, toda a justiça, toda a dor. E o quanto isso é suficiente ou insuficiente em minha vida, na sua vida. O quanto isso é suficiente para suplantar toda a sua tristeza, o quanto isso é suficiente para suplantar toda a sua ansiedade, em saber que tudo isso aqui vai passar. Tudo isso vai passar, irmãos. Assim como a juventude passa, assim como a infância passa, assim como a nossa vida passa. E isso sempre falou muito ao meu coração, porque eu sei que todo sofrimento que eu passei na vida, seja com a doença da Cássia, quando teve câncer por 11 anos, eu sabia que ia passar.
Toda dificuldade que eu passei na vida, seja ela qual for, eu sabia que ia passar. Porque nada é para sempre, irmãos. Nesta vida terrena, nada é para sempre. A não ser a promessa gloriosa e a certeza de que temos a presença de Deus em nossos corações. Irmãos, eu gostaria de terminar com uma ilustração. E eu gostaria de ler a ilustração para não perder uns detalhes. Porque realmente, irmãos, comunhão e oração faz parte da igreja. E na medida que a igreja ora, ela se enche e se alegra com o Espírito Santo. Nós temos a presença do Espírito Santo. Às vezes o que não temos é mais um relacionamento íntimo com Deus. Qual o nível da sua intimidade com Deus? Qual o nível da sua intimidade com Deus? E não tem como ter intimidade com Deus se não tivermos relacionamento com Deus. Porque se o seu relacionamento com Deus estiver um relacionamento frio, irmãos, aí sim, eu posso dizer para você que realmente você precisa buscar intimidade com Deus, e não tem como, a não ser pela oração. E quanto mais próximos de Deus, mais próximos dos irmãos nós vamos querer estar. Quanto mais próximos de Deus, mais comunhão nós vamos querer ter. Essa ilustração fala, irmãos, que nos Estados Unidos da América sofreu um colapso em 1850. E foi um grande colapso que levaram a economia americana a um fracasso. Os empresários entraram em crise, as estradas de ferro faliram, fábricas foram fechadas, e milhões de trabalhadores ficaram desempregados. A situação era tão desesperadora que em 1º de julho de 1857, irmãos, Jeremias Lampier, um homem de negócio, assumiu o posto de missionário urbano. Sua denominação vinha perdendo milhares de membros todos os anos. E Lampier imprimiu um folheto e o distribuiu em Nova York. Em 23 de setembro de 1857, ele começou uma reunião de oração com o objetivo de juntar comerciantes, mecânicos e viajantes para buscar a Deus. No primeiro encontro, irmãos, apareceram 6 pessoas. Na segunda semana, 40 pessoas. A reunião deixou de ser semanal para ser diária. E em 6 meses, cerca de 10.000 homens se reuniam todos os dias em Nova York para orar. O resultado, irmãos, foi um poderoso avivamento que varreu o país e os Estados Unidos da América, que saiu logo da crise. Então, irmãos, não nos resta a conclusão de que todo o avivamento da história começou com oração. Começou com atitude de orar. E a certeza, irmãos, a certeza de que somos batizados com o Espírito Santo e a boa expectativa da segunda vinda de Jesus nos leva a orar, nos leva a nos colocar diante de Deus, porque eu sei que Deus está aqui, Ele não está longe, Ele me ouve, Ele escuta, Ele responde. Eu posso ter um relacionamento e Ele fala comigo ao meu coração. Quantos testemunhos ouvimos aqui da Faidma de ver a ação de Deus ali na sua missão no Paraná? Quantos testemunhos nós ouvimos de irmãos da ação de Deus? Porque o nosso Deus é um Deus próximo, é um Deus presente. Então, meus irmãos, eu gostaria de terminar com a frase do Hernandes Dias Lopes que diz: a oração é um escudo para a alma.
um sacrifício para o corpo, e uma oferta para Deus, e um flagelo para Satanás. Então, irmãos, o júbilo, a comunhão e a oração é parte da vida daqueles que vivem uma boa expectativa da segunda vinda de Jesus. Estamos vivendo um intervalo, irmãos. E como nós temos vivido esse intervalo? Como nós temos aproveitado esse intervalo? Um presente maravilhoso nos foi dado, irmãos, nesse intervalo. De que nós não estaríamos nesse intervalo sozinhos, mas que estaríamos com Deus em nós. Que maravilha, irmãos. Por isso eu não tenho medo. Por isso eu não tenho anseios que me tiram o sono. Por isso eu não me preocupo. Porque eu sei que o meu Redentor vive e um dia voltará. E eu sei que esse Deus que voltará um dia vive em mim, enquanto isso não se torna realidade, em olhar para os céus e ver o Senhor Jesus voltando. A resposta, irmãos, de como você está vivendo um intervalo, só você vai poder fazer a avaliação e responder. Como é que tem sido a sua vida? Como tem sido a sua vida? Como você tem vivido esse intervalo? Você pode viver diferente, de forma agradável e bem melhor, talvez do que você tem vivido, quando se vive uma boa expectativa daquilo que está por vir, onde toda a criação geme na expectativa da glória se revelar no porvir, como Paulo diz em Romanos. Feche seus olhos. Quero chamar aqui à frente os irmãos do louvor. Senhor Deus, Pai querido, que realidade maravilhosa nos é dada como igreja, a certeza de que não estamos sozinhos, a certeza que um Deus maravilhoso, um Deus soberano, mora em nossos corações. A certeza, Pai, de que no intervalo da vida, nós temos essa presença do Senhor em nós, e que a maravilhosa expectativa da volta do Senhor Jesus Cristo nos traz júbilo, alegria, motivação, encorajamento para continuar a nossa jornada, para continuar a nossa carreira que está proposta. Ó Senhor Deus, te louvamos e agradecemos, porque essa realidade da comunhão com o Senhor, a realidade dessa expectativa agradável e boa, nos leva, Pai, também a nos dobrar diante do Senhor em oração, porque temos certeza da Tua presença, seja, ó Pai, por meio das palavras, seja por meio do dobrar do joelho ou de gemidos, do choro, seja apenas, ó Deus, por meio de oração na mente, ó Deus, durante os afazeres cotidianos, sabemos, ó Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, até que a promessa gloriosa da sua segunda vinda se concretize. Por isso nós te louvamos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo.